Olha só, a gente começa o nosso CE1 dizendo que o Ministério Público está apurando uma denúncia de homofobia em uma comunidade católica aqui da região do Cariri. Durante uma missa, uma oração, pessoal, uma mulher comparou, olha só a questão absurda disso, a homossexualidade a doenças como câncer, depressão e até dependências químicas. É claro que houve repercussão, né? Muitas pessoas se posicionaram sobre esse assunto e o Edson Freitas, ao vivo, vai trazer para a gente todos os detalhes. Muito boa tarde, Edson. Oi, Lorena. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, isso repercutiu bastante nas redes sociais durante esta semana. Na verdade, desde ontem isso vem repercutindo muito mais ainda. Um trecho dessa missa que acontece tradicionalmente todas as semanas aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E durante essa missa houve ali uma oração que é identificada como quebra da muralha. E durante essa oração eles foram pedindo para que todas as doenças fossem quebradas, caíssem por terra. E durante esse pedido, entre as doenças citadas nessa oração, estava ali a homossexualidade e também o lesbianismo. E isso acabou atingindo bastante toda a comunidade da diversidade. Houve uma repercussão nas redes sociais, mas houve também, principalmente, um pedido de desculpas por toda a comunidade em relação a essa situação. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente trazer alguns esclarecimentos em relação a esse pronunciamento que foi feito durante essa missa. A gente está falando de uma comunidade católica, a gente está falando de uma comunidade que prega o amor, que prega a solidariedade. A gente está falando de uma comunidade que tenta acolher os cristãos. E dessa forma, muitas pessoas se sentiram ofendidas e excluídas também dessa comunidade quando escutaram principalmente aquelas pessoas que estavam ali naquela missa. É importante a gente trazer aqui que a homossexualidade ela deixou de ser doença no dia 17 de maio de 1990. Ela saiu da classificação internacional de doenças. Então essa data ela é celebrada anualmente, inclusive como Dia Internacional contra a Homofobia. Foi uma decisão da Organização Mundial da Saúde tirar a homossexualidade da classificação de doenças. Então, foi uma luta muito grande e hoje a comunidade luta contra a homofobia. A gente tem duas entrevistas que vai trazer agora de duas pessoas que são bastante conhecidas aqui na região do Cariri, o André Lacerda e também o Gilney Matos. Eles que lutam bastante em relação à homofobia aqui na região do Cariri. Mas antes da gente trazer essas duas entrevistas, eu quero trazer um trecho dessa missa, exatamente o trecho que fala sobre a homossexualidade sendo tratada como doença. Vamos escutar esse trechinho da missa, inclusive o trecho que tem repercutido bastante nas redes sociais. Veja só. Jesus, quebre todas as muralhas de doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, depressão, dependência do álcool, drogas, prostituição, homossexualismo e lesbianismo. Jesus, quebre todas as muralhas. Tá aí. Inclusive é importante a gente trazer aqui também que não é utilizado o termo mais homossexualismo, e sim homossexualidade. E como eu falei anteriormente, a homossexualidade ela deixou de ser doença no dia 17 de maio de 1990 por uma decisão da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, essa data ela é celebrada anualmente como o Dia contra a Homofobia. Agora sim, a gente vai acompanhar essas duas entrevistas desses dois representantes aqui da região do Cariri, eles que falam sobre essa situação que aconteceu, sobre o incômodo e, claro, sobre o que eles estão fazendo para procurar uma reparação pública em relação
a esse trecho que foi divulgado nas redes sociais e sobre essa fala que eles estão considerando, não só eles, mas toda a comunidade está considerando, todos estão considerando homofóbica. Vamos acompanhar. Um discurso religioso travestido de um discurso de ódio. Quando você trata a questão da sexualidade, das orientações sexuais como uma doença, como uma patologia, não é aceito. Uma coisa é uma liberdade religiosa, uma coisa é você expor um credo religioso, uma coisa é você equiparar a questão da nossa sexualidade, da homossexualidade, como uma doença, a qual a própria Organização Mundial de Saúde já retirou a questão da homossexualidade, como eles chamam, do quesito doença. Então nós não temos mais essa patologia. Então se não existe uma patologia, como haverá essa cura? Então chamou muita atenção, repercutiu muito em várias famílias, em várias pessoas que têm filhos e filhas que sofreram por essas terapias. Então a gente sabe que o processo dessa terapia de reversão não existe. A cura gay não existe, então a gente não precisa trazer de volta essa colocação. Então a gente se sentiu muito ofendido. Precisamos, uma reparação de danos. Sempre que uma ação dessa natureza vem, ela é pedagógica. Por que ela é pedagógica? Ela tende a ensinar outras pessoas. Então a reparação de danos, ela vem não só contra a instituição a qual promoveu. Já entramos na Defensoria, no Ministério, no MP, no Ministério Público, com a notícia crime e vamos aguardar para ver como é que a Justiça vai fazer sobre isso. Bom, como a gente acompanhou aí as duas falas, eles buscaram procurar os órgãos responsáveis, um boletim de ocorrência foi registrado, eles também foram até o Ministério Público, que está aí buscando ver o que é que vai ser feito em relação a essa situação. E aí a gente tem aqui também algumas respostas em relação a essa situação que a gente vai trazer agora para vocês. A primeira resposta que a gente vai trazer aqui é em relação ao Ministério Público, tá? A gente vai falar uma nota que o Ministério Público já emitiu ontem em relação a essa situação, quando a gente procurou o Ministério Público por meio da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça aqui da cidade de Juazeiro do Norte, informou que na quinta-feira, ou seja, ontem, recebeu formalmente a reclamação da Associação Cearense de Diversidade e Inclusão e vai oficializar a notícia de fato. Ainda, de acordo com o Ministério Público, a Promotoria de Justiça corresponde que acompanhará de fato e também vai adotar todas as medidas cabíveis em conformidade com a legislação. O Ministério Público reforça que atua na defesa dos direitos humanos, da promoção da igualdade e também da dignidade e do respeito à diversidade. E aí a gente também procurou a Associação Filhos Amados do Céu, que emitiu uma nota. A nota da associação ela é muito longa, eu vou tentar resumir aqui para a gente também trazer esse pronunciamento, uma vez que foi a missa realizada pela própria comunidade, tá? A comunidade católica Filhos Amados do Céu, por meio de seus fundadores, Padre Sebastião Monteiro, Carlos, Nicolau e Maria Dalvani Silva Vieira, vem a público oficialmente em razão da propagação midiática do trecho da missa ocorrida no último dia 5 corrente do mês do ano, por ocasião no encerramento do Cerco de Jericó, prática de oração antiguíssima e tradicional da Igreja Católica Apostólica Romana, vem esclarecer a tempo e se solidarizar com a comunidade LGBTQIAPN+, que se sentiu ofendida com parte da oração pronunciada no ato em que trazia a homossexualidade como uma doença. Aqui na nota eles já fazem uma correção. Na oração eles falaram homossexualismo, aqui eles já trazem a correção como homossexualidade. De fato, entendemos e concordamos que as diversas orientações sexuais e identidade de gênero não constituem uma patologia, tanto pela sua exclusão da Classificação Estatística Internacional de Doenças em 1990, quanto pelos valores cristãos de amor, respeito, misericórdia que movem o nosso carisma há mais de 15 anos, nos levando diariamente a acolher todas as pessoas e as suas individualidades, inclusive sexual. Ainda, de acordo com a nota, eu já vou trazer aqui um resumo,
desta forma, em sinal de solidariedade e respeito a todos que se inserem na comunidade LGBTQIAPN+, e se ofenderam-se com a proclamação do trecho aluído da comunidade Filhos Amados do Céu, lamenta o ocorrido e pede perdão num ato cristão de humildade e de contrição de coração, pela tristeza que involuntariamente possa ter ocasionado e se comportando dessa forma. Ainda de acordo com a nota, esse perdão é de coração. Eles vêm aqui se pronunciar dizendo que de fato errou. Acontece que, como humanos, a gente também e a gente é falho. E erramos em nossas práticas. E no caso específico, reconhecemos que a oração que quebra, a oração que é a oração ministrada, quebra da muralha, no dia do cerco de Jericó, foi uma versão antiga e recortada de outras fontes, aparentemente confiáveis, passando despercebida a afetação do trecho em questão até o presente momento. No mais, reafirmamos o nosso chamado em ser mundo reflexo do amor eterno e misericordioso de Deus para todos, paz e bem. A nota é muito longa, mas eu tentei trazer esse resumo aqui, Lorena, para poder mostrar o que aconteceu, né? A gente tem aqui toda uma questão de que na missa houve sim esse erro que aconteceu, mas também houve essa nota da própria comunidade se retratando, pedindo perdão, reconhecendo que errou e falando que foi um trecho de uma oração antiga que eles conseguiram pegar, achando que era uma fonte confiável e passou despercebido esse trecho. Mas também, já devolvendo para você, é importante a gente dizer que o perdão que foi pedido não isola o fato que aconteceu e que as atitudes já foram tomadas em decorrência dessa situação. Como a gente viu, um boletim de ocorrência foi registrado, o Ministério Público foi acionado e as providências serão tomadas em relação a isso que aconteceu. Eu volto com você aí no estúdio. Muito nobre aí da parte da comunidade vir a público pedir perdão, né? Mas que seja realmente de forma pedagógica esse caso, que as pessoas entendam que a homossexualidade não é doença. A gente reforça. Obrigada, Edson.